Hoje, o Itaú Unibanco anunciou aumento de 10% no lucro do terceiro trimestre, seguindo uma tendência de outras instituições financeiras que haviam anunciado alta nos lucros na semana passada. O Itaú Unibanco teve lucro de 5 bilhões 945 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. O valor representa uma alta de 4,3% em relação ao segundo trimestre e de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O índice de inadimplência dos clientes ficou estável em 3,3%. O Bradesco anunciou o resultado do último período na semana passada. O lucro foi de 4 bilhões 120 milhões de reais. Valor que ficou abaixo do segundo trimestre, mas que representa alta de 6,3% em relação a 2014. O Santander teve lucro líquido de 1 bilhão 708 milhões de reais no terceiro trimestre. O maior banco estrangeiro no país registrou alta de 2% em relação ao segundo trimestre e de 16,7% em relação ao ano passado. A inadimplência do banco caiu meio ponto percentual. É claro, a gente fala um pouco mais sobre esse assunto aqui com o William, economista. William, eu compreendo que a função de um banco, uma delas, seja lucrar. Os nossos bancos, pelo jeito, estão fazendo um bom trabalho. Certamente estão fazendo um bom trabalho. Pode ver que, diante de toda essa crise, ainda conseguem ter lucros assim bem extraordinários, né? Esse é o modelo que nós temos atualmente no Brasil. É um modelo econômico, no qual dá uma preferência para o modelo de capitalismo especulativo, né? A questão do refinanciamento da dívida pública, boa parte dos bancos vão lá, compram os títulos da dívida e são remunerados com uma taxa de juros bem convidativa para o investimento, né? Tanto que está a 14,25, então é uma situação bem diferenciada. E além de outras questões, de reduzir a quantidade de mão de obra, incrementando a tecnologia. Onde a gente vai analisar nesse ponto, pode ver, se nós pegarmos há 10 anos atrás e analisarmos atualmente, incrementou-se a tecnologia por intermédio de internet banking, por intermédio de caixas eletrônicos. O que facilita a vida do cidadão, mas reduz os custos dos bancos. É o isso que você quer cidadão dizer. acaba, entre aspas, trabalhando para o banco, porque ele que entra e operacionaliza tudo isso. Então, o banco ele tem basicamente o backstage ali, o apoio tecnológico para poder desenvolver. Então, são vários fatores. Questões especulativas do mercado financeiro, como é o convencional do mercado financeiro, e também toda essa remodelação de gestão, trocando mão de obra por tecnologia, que é um dos principais fatores. Sim, você falou que os bancos, eles lucram bastante. Uma das razões é por conta da compra de títulos da dívida pública brasileira. Em alguns momentos você já falou sobre isso, né? Contrário à forma como isso é feito. De que forma poderia ser alterado isso para que o governo brasileiro, o cidadão brasileiro, pudesse usufruir melhor das nossas circunstâncias econômicas? Olha, uma forma que, primeiro, seria necessário um grande remanejamento de orçamento e divisão orçamentária e de discutir quais são as preferências, né? Muitas vezes a discussão do refinanciamento da dívida, pagamento de juros, é conhecido no meio econômico como algumas situações de capital improdutivo, porque não gera tanto trabalho. Então, seria uma questão de discutir esse refinanciamento da dívida, né? Volto a falar que a dívida precisa ser paga. Porém, nós estamos chegando num ponto de estrangulamento, no qual nós temos essa discussão orçamentária que está acontecendo, onde nós temos aí aproximadamente 35% do orçamento brasileiro comprometido com o pagamento dos juros da dívida. Então, essa seria uma forma para poder se rediscutir. Já teve épocas que foi bem maior já, mas ainda está muito complicado e isso tende a estrangular, a esgotar, num certo momento, o capital produtivo.